Olá, amiguinho, tudo bem? Que saudade de você! Na última aula, as últimas aulas, na verdade, a prof deu algumas brincadeiras musicais, foi bem divertido, não é mesmo? Hoje a gente vai conhecer mais um artista e as suas obras, a sua arte toda aconteceu aqui no Brasil, só que a vida dele não começou aqui no Brasil. Vamos aprender um pouco sobre Alfredo Volpi. Essa é a capa do livro que conta a história dele. Se você tiver interesse, você pode procurar para comprar e ter em casa, tá bom? Vamos lá? Seu Ludovico Volpi vivia em uma cidade chamada Lucca, na Itália, cercada de grandes muros construídos há mais de 3 séculos, 300 anos, muito mais disso. A cidade tinha construções muito antigas, dava até para imaginar que príncipes e princesas apareciam nas janelas de seus castelos. Apesar de viver em um lugar tão bonito, seu Ludovico andava preocupado. Sua família havia aumentado com o nascimento de mais um filho, Alfredo. Foi em 1896. E naquela época a vida na Europa não estava nada fácil. Seu Ludovico queria progredir e buscar uma vida feliz. E foi assim que ele tomou uma importante decisão: tentar a vida em outro país. Então, a família Volpi embarcou para o Brasil. Corajosos, o seu Ludovico, sua esposa Giuseppina e os 3 filhos do casal, Cirilo, Alceste e Alfredo, enfrentaram todas as dificuldades da viagem. Ao chegarem, desembarcaram no Porto de Santos e seguiram para São Paulo. O pequeno Alfredo, com apenas 1 ano e meio de idade, não podia imaginar o que lhe esperava. Despreocupado, apenas observava os acontecimentos, as pessoas no navio, o porto, o trem, a paisagem. Naquele tempo, a cidade de São Paulo era tranquila e cheia de árvores, e a família Volpi foi morar no bairro do Cambuci, na rua Muniz de Souza, não muito longe do Brás e da Várzea do Carmo. Na várzea aconteciam as primeiras partidas de futebol da cidade, as varzianas, e as lavadeiras batiam roupa na beira do córrego. A cidade estava progredindo. Novas construções, indústrias, charretes e carroças começavam a dividir o espaço com os primeiros carros e bondes. Assim, seu Ludovico abriu uma adega na rua Lava Pés, não muito longe de sua casa, onde vendia queijos e vinhos para os trabalhadores de uma fábrica de chapéus. A rua Lava Pés tinha esse nome porque os viajantes que vinham do litoral, passando pela baixada do Glicério, costumavam lavar os pés na água de um córrego que havia lá perto. Na rua Lava Pés ficava uma cocheira onde se alugavam carroças e charretes. Um dia, quando Alfredo tinha apenas 5 anos de idade, ia caminhando distraidamente pela rua. De repente, uma carroça veio em sua direção. Que susto! Foi uma trombada só. Alfredo caiu de boca no chão. O seu lábio começou a sangrar e o cavalo saiu correndo. Uma pequena cicatriz no lábio superior o faria lembrar para sempre o dia em que o cavalo cruzou seu caminho. Eu não tinha nem 6 anos de idade, acho que tenho até um sinal aqui. Alfredo poderia se lembrar anos mais tarde, apontando para o seu lábio. Passado algum tempo, Alfredo e sua família mudaram-se para uma pequena casa térrea na mesma rua Lava Pés, ficando mais perto da adega. E foi nessa rua que Alfredo cresceu. Uma das coisas que mais gostava de fazer era andar de bonde pela cidade. Assim ele podia olhar com toda a atenção as paisagens, as casas, as pessoas. Alfredo foi coroinha na igreja Nossa Senhora da Glória. Vestia a batina de coroinha e, enquanto ajudava o padre nas missas e nas rezas, ele aproveitava para ver as pinturas e as imagens nas paredes da igreja. Alfredo, como todos os garotos, também tinha que estudar. Como existiam muitos italianos na cidade de São Paulo, foram abertas escolas italianas e Alfredo foi estudar na que ficava mais perto de casa, na rua Justo Azambuja, onde hoje está o Colégio Nossa Senhora da Glória. E uma de suas professoras ia sempre à adega de seu pai para tomar um copo de vinho e conversar, entre outras coisas, sobre a Itália.
Alfredo era ótimo em matemática, tinha muita facilidade para fazer contas e cálculos, gostava de ler e sabia escrever e falar italiano perfeitamente. Os professores daquele tempo tinham uma forma diferente de ensinar. Escreviam as palavras na lousa, que seria o nosso quadro hoje, e as cobriam com um pedaço de papelão. Porém, nesse papelão havia uma janelinha que permitia aos alunos verem uma sílaba da palavra escrita. Eles soletravam e copiavam as letras e as sílabas que viam. Era como se as janelinhas abrissem um novo mundo para as crianças, janelas que se tornariam importantes para a arte de Alfredo Volpi. Suas obras iriam mostrá-las de diferentes formas e em diferentes casas. Mas Alfredo não terminou seus estudos. A vida dos imigrantes italianos não era fácil. As famílias eram numerosas. Alfredo já tinha mais 2 irmãos, Mercedes e João. Era necessário trabalhar para ajudar seu pai. Aos 9 anos de idade, Alfredo conseguiu o seu primeiro emprego em uma marcenaria do bairro. Essa história não terminou ainda. Nós vamos continuar na próxima aula, ok? E a tarefinha de hoje, então, é você ajudar o papai e a mamãe em casa. O que você pode ajudar, mesmo pequenininho? Você pode, tá bom? E a prof vai deixar uma atividade lá no e-class para você fazer também, ok? Beijinho, até a próxima aula.